Olá, meu nome é Flávio Rocha, sou advogado especialista em Direito Médico e da Saúde. Tudo bem? Se você é como eu e não gostaria que pessoas tomassem decisões por você em situações como permanecer entubado, ser reanimado e correr o risco de ter sequelas graves, doação de órgãos e outros, saiba que existe um documento chamado Diretiva Antecipada de Vontade e ele deve ser respeitado. Se quer saber mais sobre esse assunto, não deixe de assistir a este trecho da entrevista que concedi ao programa Podcast Executivo. E seguindo o nosso canal no YouTube, você terá mais informações sobre o direito médico e da saúde. Boa entrevista e nos vemos em breve. E se houver um caso, por exemplo, do paciente estar ciente, né? E falar, olha, eu não quero ficar sofrendo caso aconteça, então se precisar eu assino ou deixo realmente assinado, e aí fica o paciente com uma opinião e a família com outra. Isso também conflita? Ou aí o que seria analisado, doutor? Conflita e é uma coisa muito interessante. A bioética é um ramo do direito do direito médico assim, muito empolgante e precisa-se cada vez mais falar sobre isso, precisa-se cada vez mais ter especialistas nessa área, porque isso envolve diretamente no íntimo e na liberdade individual de cada um. Tá? Então, hoje o que você está falando nada mais é do que um ramo da bioética aonde determina ali a questão da terminalidade de vida. Hoje existe o que nós chamamos, né, onde eu posso fazer uma diretiva antecipada de vontade. Isso já é um documento aceito pelo judiciário, isso já é um documento que está começando a ser aceito dentro do nosso conceito de civilização. Então, assim, o que isso quer dizer? Olha, eu sou uma pessoa hoje extremamente saudável, mas eu não quero de forma alguma, se acontecer alguma coisa comigo, que me entubem. Tá? Eu não quero ser reanimado. Tá? Eu posso produzir um documento, ir em cartório, registrar esse documento e andar com esse documento junto comigo. Tá? Que é uma diretiva antecipada de vontade, onde eu estou dizendo que eu não quero passar por tais procedimentos. E se eu estiver inconsciente... Tá? E tiver esse documento, portando esse documento, tá? Tem que ser atendida a minha vontade. Olha isso. Se o médico fizer isso contra a minha vontade, os meus familiares podem, né, acionar o judiciário e requerer ali qualquer tipo de indenização, porque foi contra a minha vontade. Claro que se eu sobreviver ao procedimento, né, eu mesmo posso tomar essa atitude. Agora, se eu não sobreviver... Né, lembra que nós falamos lá atrás, o médico ele tem que salvar vidas. Né? Então, você chegou na emergência lá, de trauma inconsciente. Eu vou fazer tudo que eu quiser para poder fazer você sobreviver. Claro. Calma, se achar dentro do meu bolso uma diretiva antecipada de vontade, né, ele tem que respeitar. Isso muito acontece... Imagina a situação do médico nesse caso, né, doutor? Porque você está ali lutando e de repente, peraí, e agora? É muito conflitante, você tocou num ponto muito importante que já foi motivo de consulta ao próprio CRM por muitos médicos. Você imagina, o seu familiar chega lá, tem diretiva antecipada de vontade, eu não faço, ele vem a óbito, mas o filho não se conforma, a mãe não se conforma, ela vai processar o médico. Porque ele não deu o atendimento que era devido, né? E esse médico vai acabar indo para a justiça e ter que se defender. E isso é um conceito que está engatinhando também no Brasil e que o judiciário precisa ainda consolidar mais essa questão, né? Hoje já tem os médicos, doutor, que já trabalham junto com um profissional dessa área do direito da saúde, justamente para tentar evitar qualquer tipo de problema que possa vir a ocorrer. Normalmente se tem já essa parceria? Sim, inclusive os grandes hospitais e todo hospital que se preze tem dentro do seu corpo ali um conselho de bioética, onde eles se reúnem ali frequentemente para discutir essas questões éticas, né? Não só para dar um suporte para o seu profissional, se caso isso aconteça, ou para discutir casos que aconteceram, né? Para que possa se fazer melhor da próxima vez. Um caso, por exemplo, clássico sobre esse assunto é a transfusão de sangue para os testemunhas de Jeová. Isso é um assunto que recorrentemente vem, né? Acontece regularmente esse tipo de... Sim, regularmente. Então, assim, hoje os testemunhos de Jeová, eles têm como conceito religioso de não doar sangue, né? E de não ter transfusão de sangue.
Então, aí você conflita exatamente com a profissão do médico. Você chega lá na hora, você precisa de uma transfusão de sangue para salvar a sua vida, e aí, eu aplico ou não aplico? Se eu aplicar, eu vou ser processado. Se eu não aplicar, o que vai acontecer comigo? Aí vem a diretiva antecipada de vontade. Se eu hoje tivesse a diretiva antecipada de vontade, você tem que respeitar. Agora, óbvio, tá? O judiciário veio e teve que intervir, porque na falta de legislação, o judiciário vai lá e atua. Tem que né? fazer o ele tem que fazer o papel dele. Perfeito. Porque muitas perguntas talvez seja a que você iria fazer para mim agora, quando te interrompi. E uma criança? Né? Então, que não pode ela assinar. Ela não pode assinar. E que muitas das vezes ela tem aquele conceito religioso que vem dos pais e não é dela. Não. Né? Ela não entende ainda Perfeito. isso. E aí chega uma criança lá, com 1 ano de vida, precisa de transfusão de sangue, e o pai fala, não, você não vai fazer. E o médico está ali para salvar a criança e salvaria se fizesse a transfusão de sangue. O judiciário hoje já decidiu sobre isso, né? E ele entende que para menores, para incapazes, a transfusão pode ser feita pelo médico. Tá? Mesmo contrário à vontade dos pais. Dos pais. E se for um adulto, mas que não tenha esse documento que o senhor comentou, de estar lá especificado que ele, né, não quer, mesmo que ele venha a óbito. Então, se não tem essa autorização por essa pessoa, mesmo os parentes querendo, então o médico pode salvar. Aí fica a cargo do médico. Ah. Por isso é importante que tenha uma junta dentro do hospital para dirimir sobre esses assuntos, né? E aí fica a cargo do médico querer fazer ou não. E esse assunto é tão polêmico e ainda gera tantas dúvidas que, por exemplo, já aconteceram casos, por exemplo, de crianças que foram salvas por médicos, né, por transfusão, mesmo contrário à vontade dos pais, e você acaba criando um outro problema. Né? Que é o problema da criança não ser mais aceita naquele grupo social ao qual ela é inserida. O senhor já presenciou isso, doutor? Já, inclusive... E a criança não é mais aceita? Porque às vezes os grupos... Ou existe aquela, né? Na verdade, assim, hoje existem os testemunhos de Jeová, nós já fizemos, inclusive na especialização aqui em São Paulo, nós tivemos a visita deles, muito esclarecedora, inclusive. Eles têm tecnologias fantásticas para poder suprir essa questão da transfusão de sangue, que isso merece um outro dia de uma outra conversa. E já existe muito mais abertura, né, para acolher essas pessoas. Mas muitos ainda não entendem isso e a criança acaba sendo excluída, de certa forma, desse convívio social e acaba criando aí uma depressão, às vezes até suicídio, porque ela não consegue mais ser inserida dentro daquele grupo que ela acredita. Olha né? isso, lamentável, né? Que pena.